eu tô tendo que reaprender a ser adulta. No saldo geral, eu acredito que tá positivo ainda. A adaptação tá sendo excelente. Oi, gente, tudo bem? Eu estou no Brasil. Faz um mês que eu cheguei aqui. Eu quero dividir com vocês como que tá sendo essa adaptação depois de 24 anos morando no Japão. Na verdade, eu tô tendo que reaprender a ser adulta. É muito engraçado, porque como eu cresci no Japão, eu morei desde os 14 anos, eu virei adulta no Japão e as coisas são muito diferentes no Brasil. Então, graças a Deus, tenho os meus pais, a minha irmã para me ajudar, mas eu tô tendo que reaprender tudo. É muito bizarro, porque parece que eu não sei fazer nada. Eu não sei fazer nada e com medo de fazer burrice ou sei lá. Então, várias coisas eu tive que reaprender. Por exemplo, até ligar o fogão. Eu sei que parece besta, gente, mas eu cresci no Japão. Então, é tudo muito diferente. Apesar de ser muito igual, muitas coisas são muito diferentes. A cultura, como fazer o pagamento. Por exemplo, a primeira vez que eu fui fazer o pagamento no mercado, a mulher perguntou: quer colocar o CPF? E eu não tinha entendido, porque eu tinha esquecido que tem lugar que você coloca o CPF na nota. Esse tipo de coisinha. Então, foram muitas coisas que eu tô aprendendo. E tá sendo muito curioso. Não é ruim de um todo, é só diferente. A primeira semana foi bem puxada, porque apesar de eu não ter sofrido com o fuso horário, eu sempre dormi à noite com todo mundo e acordei de manhã cedo com todo mundo. O cansaço fica, porque eu saí do Japão no dia 1º, 9 horas da manhã, da casa da minha amiga, para ir pro aeroporto. Só cheguei na casa dos meus pais no dia 3 à noite, porque eu ainda dormi um dia em São Paulo, na casa de um tio meu. E 2 dias depois, os meus sogros vieram. Então, essa primeira semana, assim, foi só cansaço extremo e um calor que a gente não estava acostumado, porque a gente saiu do Japão e estava friozinho. Era para estar esquentando, mas ainda não estava quente, porque era início de primavera. Aqui é início do outono. E, rapaz, eu moro no interior de São Paulo e aqui é quente. Aqui eu sempre soube que é quente. Mas, assim, entre o seu cérebro ter essa informação e você sentir na pele é bem diferente. Agora, teoricamente, é outono, mas assim, é roupa de calor, as crianças brincando na água, só à noite que faz um friozinho. Mas os primeiros dias, junto com o cansaço, tanto eu quanto o Daniel, que é o meu filho mais velho, a gente ficava irritado de calor. É uma coisa com a qual a gente tem que acostumar. Aí, nesse primeiro mês, a adaptação pior foi com o calor, os bichos, porque eu moro no interior e é um lugar que tem bastante inseto, e com a poeira. Porque eu moro numa cidade que tem indústrias em volta e bastante plantação de cana. O poeirão que fica aqui é inacreditável. Você anda na cidade toda e a cidade toda é vermelha. É tudo. Os carros, você anda na rua assim, tem aquele avermelhado. Essa é a parte mais desafiadora para mim no momento de adaptação. Mas fora isso, vi meus pais, vi a família, vi meus sogros. Crianças estão se adaptando com o ambiente, com tudo. Posso dizer que por enquanto tá bem positivo. E deixa eu ver o que mais. É engraçado porque teoricamente eu sou adulta. Não só teoricamente, mas vocês entenderam. Mas tudo que eu vou fazer aqui, porque é um lugar que eu não conheço, eu tenho que perguntar para os meus pais onde que é, como que faz, onde que eu vou comprar, por exemplo. E como eu ainda tô sem carro e sem carta, eu dependo deles para lugares mais longes também. Então tudo eu tenho que ficar pedindo, é como se eu fosse adolescente de novo. É um pouco engraçado. Aí, por exemplo, chegando aqui, depois passada a primeira semana que eu tava morrendo, eu fui no cartório de registro civil. Como as crianças nasceram no Japão, assim que chegou aqui, eu tive que transcrever a certidão de nascimento deles. E não saiu na hora. Demorou bastante tempo. Eu levei numa quinta-feira e na terça-feira da semana seguinte, que foi quando eles me ligaram para eu poder buscar. Então já foram 2 semanas aí, né? Assim que eu peguei essa certidão, eu fui no Poupa Tempo para poder atualizar os nossos documentos. Para quem mora muito tempo no Japão
como eu, não sabe de muitas coisas. Detalhes, assim, da vida que para as pessoas aqui é tão normal que acabam ninguém comentando. Mas, por exemplo, eu fui tirar o RG, renovar o meu, do Flávio, tirar o das crianças. E agora, não é o RG, porque o RG, ele tem data de validade. E aí agora eles mudaram para como se fosse um cadastro unificado. No mesmo documento vai ter o número do RG e o número do CPF. Ele chama SIN, C-I-N. Aí a gente foi dar entrada nesse documento. Eu não sei se em outros estados tem, tá? Que eu não sei se é só aqui em São Paulo, mas tem o Poupa Tempo, que você, teoricamente, vai lá e consegue resolver todas as burocracias, né? Mas o ganha-tempo daqui tava com mudança de endereço e o sistema tava fora do ar. Então, eu tive que ir até a cidade vizinha, no Poupa Tempo de lá, só que não sai na hora os documentos. Eu não sei se mudou, eu não sei se é por causa do SIM, né? Porque na época da minha irmã, quando ela veio embora, eles conseguiram fazer tudo no mesmo dia. No meu caso, não deu. Vão ser entre 10 e 15 dias úteis para eu conseguir pegar esse documento novo. O do Flávio, como o documento dele, o RG dele não é do estado de São Paulo, vai demorar 30 dias. Então, eu já tô há um mês aqui e eu não consegui regularizar ainda todos os meus documentos. E não foi por falta de tentar. Então, essa parte de documentação, de burocracia, assim, é um pouco mais demorado, então você tem que ter um pouco mais de paciência. Por exemplo, eu tô aqui há um mês e eu preciso desses documentos, porque depois disso eu ainda vou no postinho, eu tenho que fazer carteirinha do SUS, minha e das crianças, aí eu vou levar todo mundo para tomar vacina. Se você não sabe, quando você chega no Japão, depois de muito tempo fora, você tem que atualizar a sua carteirinha de vacinação e tem várias que tem que tomar. Então a gente vai ter que fazer isso também, mas para isso eu tô esperando os documentos. Daí eu vou colocar as crianças na escola, então tem todo um processo. Enfim, aos poucos as coisas vão se ajeitando. E eu tô aqui na casa da minha mãe agora. Eu aluguei uma casa, a casa vai ficar pronta. E é isso, basicamente é isso. A adaptação tá sendo excelente, pelo menos no meu ponto de vista, para as crianças. Eles ainda não estão indo para a escola, eles não convivem muito com outras pessoas, mas já foram passear. Meu filho já foi pescar com os meus pais e foi muito legal, ele gostou de pegar nos peixes. A adaptação das crianças me preocupava mais do que a minha própria. Eu já morei aqui, é uma cidade que eu morei antes, então para mim assim mudou pouca coisa, é mais das crianças mesmo. A Mariana é criança, sem palavras, todo mundo dando um monte de atenção para ela. A netinha, a única neta, né, menina criança da família, a única sobrinha. Então, tipo, muitas atenções para ela, muitas passações de pano. Pro Daniel tá sendo um pouco mais difícil por causa do calor, com a língua um pouco, porque por mais que ele fale português e ele entenda, ele não foi alfabetizado em português. Coloquei ele numa professora particular para terminar de alfabetizar ele bem, porque por mais que ele saiba ler e escrever, é com letra de forma. Depois disso eu vou passar ele para uma professora para ele aprender realmente o português. Nesse meio tempo eu vou colocar eles na escola e rezar para dar tudo certo. Para eu saber que a adaptação vai estar dando certo, o segundo passo vai ser depois que eles forem para a escola, mas por enquanto tá dando certo. Mas assim, alguns ônus, mas muitos bônus. Então, no saldo geral, eu acredito que tá positivo ainda. E é isso. Por enquanto, foi só uma atualização de que eu tô aqui. Quero compartilhar com vocês como que vai ser a adaptação depois de tantos anos morando fora. Eu morei 24 anos. O meu marido, Flávio, morou 33 anos no Japão. As crianças nasceram no Japão, mas a gente pretende vir para ficar. O Brasil é um país maravilhoso, eu tô amando estar aqui. Por mais que eu ainda não esteja na minha casa, por mais que eu ainda não esteja com as minhas coisas, dormindo na sala da minha mãe, só de estar aqui perto deles, vi minha sogra, meu sogro, eles viram meus filhos. Cara, é muito bom. Não tenho o que comparar. Sinto saudade dos meus amigos no Brasil. Inclusive, você tá vendo esse vídeo, eu tenho certeza. E eu quero que vocês voltem logo, porque eu tô aqui esperando vocês. Se precisar da minha sala também pra ficar, pode vir. É assim, tem coisas que algumas pessoas não dão valor. Coisas que deixam a nossa vida mais feliz. Por exemplo, o Daniel ontem foi feriado, do Dia do Trabalho. O Daniel foi pescar com o meu pai e a minha mãe. Ele foi na roça, foi de botina. Pescou o primeiro peixe da vida dele. Ele adorou pescar. Eles voltaram pra casa cheio de peixe, a gente ficou limpando peixe aqui no tanque. Tio meu tem um terreno e ele planta várias coisas. Aí teve um dia que a gente foi lá, minha mãe colhe hanaume, uma florzinha assim que eles fazem conserva. E aí a gente foi, colheu, voltamos pra casa com um monte de hanaume, couve, com mandioca arrancada na hora, sabe? Cheia de cebolinha. A Mariana brincou um monte no quintal. Esse tipo de coisas assim que fazem valer a pena estar aqui, sabe? Meus pais mais tranquilos, que eu tô aqui bem ou mal, eu fico ajudando eles um pouco, diminuir um pouco a carga diária deles, que ainda é pesada, porque os meus pais trabalham ainda. Eu espero que
vai dar tudo... Bom, eu espero não, vai dar tudo certo, porque a opção dar errado não existe, mas eu vou aqui compartilhando com vocês tudo que for acontecendo, a adaptação. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, eu peço respeito nos comentários. Eu vejo vocês na próxima. Espero que vocês estejam aqui. Um beijo. Tchau!